12 horas 37 minutos, estamos de volta com Rede Notícia Primeira Edição e agora a gente vai começar a conversar com o vereador Rubão, do Podemos, que ontem foi empossado para retornar à Câmara de Vereadores de Belo Horizonte diante da licença do titular da cadeira, o vereador Lucas Ganem, também do Podemos. Bom, obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu retorno à Câmara de Vereadores, o senhor que estava atuando diretamente como chefe da pasta da Secretaria de Esportes e Lazer de Belo Horizonte. Sim. Como é que você entende esse momento do seu retorno? A gente sabe também que tem todo um processo envolvendo esse seu retorno à Câmara, inclusive deflagrado pelo próprio senhor, da denúncia contra o Lucas Ganem por conta de fraude de domicílio eleitoral. Como é que você vê esse processo como um todo e qual será a sua posição na Câmara de Vereadores nesse retorno ao Legislativo Municipal? Antes de responder, vereador, só para mostrar para a nossa audiência, porque a gente tem o Rubão, mas a gente tem o Rubinho. O Rubinho está aqui com a gente também. Está lá aparecendo na televisão, Rubinho, ó, tá vendo? Aqui é Rubão e Rubinho, é dose dupla. Então, o Rubão mostrando, né? Ontem que estava todo mundo lá na posse, né, Rubão? Ele estava com a gente lá também. A gente acompanhou as fotos da posse, da cerimônia, então a família também prestigiando esse retorno seu também à Câmara Municipal, Isso. né? Bom, primeiramente, boa tarde, né? Fico agradecido pelo convite de estar participando aqui. É a minha primeira entrevista nessa legislatura. Eu que tive na legislatura passada, é a minha reeleição. Já aproveitando e agradecendo os 8.000 votos que me foram creditados. E a minha proposta de trabalho é a mesma que eu tive na legislatura passada. É trabalhar em prol do social, indiferente de partidos de direita ou de esquerda. Se o projeto for bom, se for bom para a cidade, a gente vai estar junto ali para fazer o melhor para Belo Horizonte. E se tratando a respeito do meu retorno e da situação jurídica que está acontecendo, já teve o processo que passou pelo TRE, teve o processo que passou pelo Ministério Público, teve o processo que está passando ainda pela Polícia Federal. E eu acredito que está em boas mãos e o que a Justiça acreditar que tenha que ser feito, será feito. Agora, Rubão, você é muito grato, né? A família Aro, inclusive, foi... você diz que foi a própria família Aro, o Marcelo Aro, que o indicou também para assumir a Secretaria de Esportes na Prefeitura. E agora a família está maior também na Câmara, né? Passa a ter 11 vereadores na Câmara Municipal. Em que isso muda, né? Toda a estratégia hoje da família Aro em relação a projetos importantes, fortalece o grupo, né? E eu queria uma análise sua a respeito disso. Eu acho que quando a gente tem uma família e a gente é amparado por um líder que conhece bem, né, o Legislativo e o Executivo, que é o nosso secretário de Governo, Marcelo Aro, a gente tem muito a aprender e muito a crescer. E toda família, quando é unida e vai crescendo, a gente fica muito feliz em poder somar e fazer coisas de melhorias para a nossa cidade. Pela experiência que o senhor teve dentro da Prefeitura, em contato mais próximo com o prefeito Álvaro Damião, o senhor acredita que isso o credencia até mesmo para ter uma interlocução maior entre Prefeitura e Câmara, fazendo também esse diálogo e auxiliando também a tarefa, né, que é árdua do vereador Bruno Miranda, que é líder do governo, né? Assim, e tem um outro ponto de vista também, porque eu já estava na legislatura passada, então eu já conheço bastante vereadores. Tive bastante elogios por ter recebido os vereadores novatos nessa legislatura, todos na Secretaria de Esporte e Lazer, então a gente fez uma interlocução muito boa. E eu não conhecia o outro lado do Executivo. E agora eu conheço, tenho contato direto com todos os secretários. Gostei, muito bom. Inclusive, eu gostei tanto, porque assim, quando eu cheguei aqui na Catedral, aqui na Rede Super, TV Horizonte, perdão, eu fiquei muito feliz, porque a TV Horizonte está com uma estrutura gigantesca. Eu trabalhei na TV Globo 20 anos, estou aqui com meu amigo Renatão, que está sentado ali, o Zé Nilson, que foi meu chefe na TV Globo 20 anos. Eu estava falando com ele, quem dera se 10% das TVs tivessem o suporte que vocês estão tendo hoje aqui. Estrutura fantástica, maravilhosa. E eu trabalhei 15 anos na Sport TV.
Então, cobri Copa do Mundo, cobri Olimpíadas, final de Libertadores, e foi de lá que eu conheci o prefeito. Então, eu indo para essa parte do esporte, o que me deu essa oportunidade foi justamente a experiência que eu tive trabalhando com esporte. Mas eu tenho que honrar os 8.000 votos que eu tive e eu gosto muito de trabalhar como vereador. Então, eu pretendo permanecer se dentro desses 4 meses assim for permitido. Ô, Rubão, teve um episódio que demonstrou um certo mal-estar entre você e o prefeito Álvaro Damião, que foi no anúncio do barco do passeio turístico na Pampulha, que o prefeito não teria chamado o senhor, parece que o senhor saiu antes dessa cerimônia terminar e esse imbróglio ficou e a gente não soube notícia de como ficou essa relação. Mas tudo passou em relação a isso? Na verdade, não passou, porque foram coisas que as pessoas acharam que tivesse acontecido, porque, de fato, eu fui convidado para poder estar lá como secretário de esporte e a gente temos projetos voltados não só para navegação, mas para remo, para algumas modalidades esportivas. E como naquele momento quem estaria fazendo o passeio, eu não estava junto, não tinha sido incluído, e era aniversário de uma parente minha. E a gente estava fazendo um almoço na minha casa. Eu pedi ao prefeito licença para que eu pudesse ir embora, mas as pessoas não escutaram, não ficaram sabendo que eu fui no pé do ouvido dele e fui embora. Mas foi tudo pacificamente, foi com autorização dele que eu fui embora, não teve problema nenhum. Não tem nenhum problema entre você e o Álvaro Damião? Não tem problema nenhum, só tenho gratidão pela oportunidade que ele me deu de estar lá esse tempo, essa legislatura. Inclusive, ele pegou nas minhas mãos e falou: Rubão, caso dentro desses 4 meses não se resolvam, ou que você volte, porque as licenças são de 4 meses, né? Caso seja necessário, a pasta está de portas abertas para que você volte. E nós tivemos uma relação muito boa, nós trabalhamos na imprensa juntos, né? Eu fiquei 23 anos, mas com o prefeito, que na época era da rádio, a gente convivia muito, convivemos uns 15 anos juntos com transmissão, então está tudo em casa. Bom, a Adriana falou sobre a família Aro. A gente sabe que nesse processo seu, que você moveu contra o Lucas Ganem, a família Aro te deu suporte esse que foi tão grande que respingou até na presidente estadual do Podemos, a Nelly Aquino, que chegou a ser afastada numa manobra do Ganem via Brasília para poder tentar conter essa história como um todo. Como é que você sentiu esse apoio de todos os componentes, desde o Marcelo Aro, a deputada federal Nelly Aquino, nessa condição? Porque o que muita gente pensa é o seguinte: afinal de contas, o Lucas Ganem também é do mesmo partido. O que levou, no seu entendimento, esse apoio da família Aro à questão que você levou à justiça e não o entendimento de manter o vereador que já está lá? Bom, como eu já fazia parte da família Aro e ele estava chegando, né, ele inclusive é de São Paulo, a credibilidade que eu passei para a família Aro, em especial para a deputada Nelly Aquino, deputada federal, para o nosso líder de governo, Marcelo Aro, eles conhecem bem a minha ideologia de trabalho, o meu caráter, os meus princípios. Então, eu acredito que isso fez com que eles vissem a necessidade de me ter no grupo novamente, dentro de uma situação que vai estar sendo tudo investigado, né? Eu acredito que se fosse alguma outra pessoa também da família Aro com a mesma situação minha de trabalho fiel e de trabalhar em prol da cidade, eu acho que todos eles teriam feito a mesma situação. Vamos para o intervalo, tá, Rubão? Mas fica com a gente, porque a gente volta daqui a pouquinho conversando mais com o novo vereador, mas o novo mais ou menos. Porque o vereador Rubão, ele já está na Câmara, já participou de outra legislatura, já conhece bem, né, com os trâmites do Legislativo Municipal, portanto, ele só está retornando ao lugar onde já esteve, né, e agora durante esse período de licença do vereador Lucas Ganem. Daqui a pouquinho a gente continua conversando com o vereador Rubão. Quer dar um rolê imperdível por BH? Programa inédito todo sábado às 11h30 da manhã. A qualquer hora, em qualquer lugar, sintonize a América TV, canal 19.
TV. América TV, a TV católica dos mineiros. Estamos de volta, seguindo aqui no Rede Notícia Primeira Edição, batendo papo com o vereador Rubão do Podemos em Belo Horizonte. 12h50. Rubão, você já está voltando à Câmara, né? Tem uma atuação muito forte, principalmente justamente na área que você estava como secretário de Esportes e Lazer. E qual que é a sua primeira ação que você pensa de fazer já diretamente nesse mandato que você já reassumiu desde ontem? Aproveitar o gancho, né, do que eu estava fazendo como secretário de esporte. A gente tem bastante... A prefeitura tem muito projeto voltado para criança na área de esporte. Então, nós temos as seleções do futuro, que inclusive eu fui até a Brasília para poder trazer verbas para a gente manter esse projeto. E eu quero focar... não vai ser uma pauta única, é uma bandeira única, mas eu quero poder dar continuidade como vereador, até fazendo destinação de emendas parlamentares, que o secretário não tem, a gente tem que buscar fora, mas como vereador a gente tem essa emenda impositiva e eu quero dar esse suporte para a gente manter projetos de esporte para criança. Na Secretaria de Esportes, quem está interinamente, inclusive o nome foi publicado hoje, né, no Diário Oficial da União, Bernardo Rocha Correia, ele era seu secretário adjunto e ele assume interinamente nesse primeiro momento, que o senhor está lá cobrindo a licença do Lucas Ganem, dependendo de como for o processo, né? Vamos ver se entra outro secretário, se ele assume como secretário mesmo, ou se o senhor volta. O senhor está confiante que vai ficar na Câmara? É seu desejo ficar lá? Bom, é o meu desejo ficar lá, o meu desejo de retribuir, como eu disse no começo, né, os 8 mil votos que me foram creditados. Eu acredito que eu trabalhando, estando vereador, eu posso contribuir ainda mais para a cidade, não só no aspecto de esporte e lazer, mas como um todo. Então, o meu desejo é honrar esses 8 mil votos e dar sequência. Mas há espaço para esse processo andar na Câmara hoje? O processo contra o vereador Lucas Ganem? Aliás, amanhã já está marcada a primeira sessão da comissão processante. Foi até publicado hoje no Diário Oficial do município. E o vereador Edmar Branco já deu o parecer de que é para continuar. Isso, deu o parecer que é... Ele que é o relator, né? Ele que é o relator, tudo embasado, né, pelos relatórios que ele recebeu da Polícia Federal, que ele recebeu do Ministério Público e do TRE. Então, vamos esperar aí para a gente ver o que vai acontecer. Bom, o que você acredita que hoje seja... Você, inclusive, com essa experiência que você teve até a sua chegada, a esse retorno seu para a Câmara, qual que você, dentro do Executivo, qual que você vê hoje que é o principal problema que o prefeito Álvaro Damião, com a ajuda dos vereadores, com a ajuda da sociedade, tem para resolver na nossa capital? Ou mais urgente, pelo menos. Eu vejo que, assim, todas as capitais, em qualquer lugar, sempre aparecem situações que precisam de ser revistas, né? Mas hoje o que as pessoas mais pedem é questão de transporte, é questão de infraestrutura, né? A gente está vendo que está acontecendo muitas obras em Belo Horizonte. Então, eu acho que ele está caminhando bem. Eu acredito que, para quem acabou de chegar, e algumas coisas que já estavam acontecendo com a gestão do FUAD, ele estava junto com o FUAD na campanha, entendeu bastante a necessidade de Belo Horizonte, mas eu acredito que, para o primeiro ano do mandato dele, ele está caminhando bem e sempre vai aparecer algumas coisas, né? Porque as pessoas nunca estão satisfeitas com tudo. Mas eu acredito que essa questão de um ônibus é a questão que as pessoas mais procuram, que mais questionam. E é até uma dificuldade para as pessoas ocuparem a cidade. Ocupar no sentido mais literal da palavra, no sentido de usufruir do que a cidade oferece. Isso. Por exemplo, tem as ruas de lazer aos fins de semana, né? Algumas ruas são fechadas para as pessoas, para terem feiras, né? Tem brinquedos. Isso. E tudo. É um projeto, inclusive, da Secretaria de Esportes que o senhor tocava. Muito bom, por sinal. Chama A Rua é Nossa. A Rua é Nossa. Um projeto maravilhoso. Só que a gente vê, por exemplo, e aí eu falo na Petrolina, por exemplo, a luta que né, as pessoas convocando as pessoas para os comerciantes para estarem nas ruas, né, porque muita gente não usufrui do que tem.
Às vezes não sabe, às vezes não tem condição de chegar, o ônibus demora, né? Agora a gente tem ônibus de graça aos domingos, mas tem muita gente reclamando que o ônibus não passa. Então, há uma dificuldade realmente de logística para esses espaços e essas propostas, né, serem realmente, ganharem força. Como é que o senhor vê, como é que o senhor analisa isso? E, ao mesmo tempo, eu faço até um pedido para o senhor, para aumentar também, fala com o Bernardo, tá? Para aumentar a lista de marcação das praças e quadras de Belo Horizonte, porque, quem não sabe, tem muitas praças e quadras aqui em Belo Horizonte que você pode marcar lá no site da prefeitura, isso. Você consegue marcar para os seus filhinhos jogarem, né? Para a turma jogar, Exatamente. mas só que a gente não consegue vaga, Rubão. Assim, enquanto eu estava secretário, as pessoas me procuravam e a gente sempre disponibilizava vagas. Tem, por exemplo, assim, o poliesportivo do Campo do Pompeia, que é na via 710 ali. Que é maravilhoso. Lá a gente atende 68 times de futebol, fora que lá tem flagball, que é o futebol americano para crianças, que ao invés de ter o contato físico, tem a fitinha, né, que é o flag, você só tira a fitinha para não ter o contato. Tem mais 60 de vôlei, tem de peteca. Então, tem muitas coisas que eu acho que a gente precisa até de divulgar mais. Mas esse campo lá, que são 68 times de futebol amador, lá é gente não só da região leste, lá vem gente da Pampulha, vem gente do Barreiro. Então, eu acredito que a área de esporte e de lazer, como você mesmo disse, eu acho que ela está bem acessível. Acho que muitas pessoas que não ficam sabendo. A gente talvez devesse ter uma informação maior, uma publicidade maior, para que as pessoas saibam, mas eu acredito que está encaminhando bem. Outra situação, tem um projeto Iluminar, que é do prefeito, que está andando muito bem. Várias avenidas e pontos que tem quadra, próximo a posto de saúde, mas voltando para a área de esporte, só agora, no final do ano, foram 8 campos de várzea que foram trocados toda a parte de iluminação, com poste, com lâmpada de LED, e a tendência é, até agora, em maio, chegar a 23 campos, todos bem estruturados, com iluminações de LED. Por exemplo, na Serra já tiveram 2 no final do ano, no Barreiro já tiveram 3 no final do ano, então começando. Mas todos esses projetos precisam caminhar com uma logística dentro da cidade, né? Para que as pessoas possam encontrar e também usufruir deles, né? Mas esses geralmente, quando são campos no Barreiro, dificilmente alguém sai da leste para ir parar no Barreiro. Vai acabar ficando por ali mesmo. Fica mais por ali. O do Pompeia, como tem uma situação que a via 710 corta a cidade, então já fica mais acessível. Então, eu acredito assim, que toda a sua região, na verdade, inclusive, eu quem ajudei a construir os principais campos, a gente escolheu como campo para fazer a iluminação e a troca de grama sintética. Os que são mais utilizados, porque tem muito campo que é bom, mas não tem acesso. Às vezes o campo é na divisa com Sabará, é só quem mora ali que vai jogar. Então a gente demarcou os que mais são utilizados, que tem Copa Centenário. Inclusive a Copa Centenário é o maior campeonato de futebol amador de Minas Gerais, que é realizado em Belo Horizonte. A Marta, campeã mundial, saiu de lá. Aquele jogador do Flamengo lá, Bruno Henrique, saiu de lá também. São atendimento para 9.600 atletas de futebol amador por ano. E a competição tem até 12 anos, até 16 anos, tem até 60, tem 50 mais, 60 mais, tem feminino. Rubão, é uma ferramenta que o poder público, se realmente utilizar e tomar conta disso, é uma ferramenta muito viável e muito efetiva para poder tirar jovem da marginalidade. Exatamente. E abrir caminho e levar a educação em conjunto, né? Inclusive, agora eu estive em 4 estados nos Estados Unidos, fui lá para poder trazer a NFL para cá, para o Brasil, em 2027. Ano que vem, esse ano, ela já está acontecendo, vai acontecer agora em São Paulo, Rio de Janeiro e previsão de maio de 2027 acontecer em Belo Horizonte. O que tem de diferente no esporte, que eu acho legal, que antes de ter ido para os Estados Unidos, que eu vejo, é que lá, desde criança, você já tem um esporte já como principal. Tanto é que os Estados Unidos é sempre campeão mundial em Olimpíadas, em diversas situações de modalidades. Ali, sai profissional, você tira a criança ociosa do celular,
de ser aliciada pelas drogas e várias outras situações. Então, acho que o futebol é vida e é transformador. Com certeza, os meninos adoram, né? E com certeza gostam muito. Rubão, queria te desejar, viu, sucesso nessa empreitada, né? E vamos ver, né, quais caminhos se abrem a partir dos 120 dias, né? Mas que nesse período tenha, né, todo o sucesso e que possa, de alguma forma, também fazer bem, né, para a sociedade, para a população de Belo Horizonte. E te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, sempre muito gentil conosco. Eu, católico, apaixonado com Dom Valmor, a TV Horizonte, trabalho maravilhoso, trabalho diferenciado. E eu já me sinto abençoado estando aqui nessa catedral maravilhosa, que inclusive é o último projeto que foi realizado pelo Oscar Niemeyer. E assim, já saio daqui com as bênçãos e queria ter a oportunidade também de poder estar com o Dom Valmor e receber dele essas bênçãos para que essa legislatura minha seja muito abençoada. E mais uma vez, parabéns para a TV Horizonte, fazendo um trabalho fantástico. Obrigada. Obrigado, Rubão. Tá ficando por aqui o Rede Notícia, primeira edição. 1h em ponto, às 5, a gente volta com muito mais notícia e informação na segunda edição do Rede Notícia. Isso, às 5 horas. É só uma pausa rapidinho da gente, mas a gente volta às 5, tá? Com as principais informações e aí também muita análise das principais notícias do dia. Pessoal, até daqui a pouquinho. Agora é hora de Bola na Rede, Júnior Brasil e as novidades do mundo da bola. Tchau.